comércio exterior em destaque aqui no programa. Na segunda semana de abril, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão 960 milhões de dólares, quase 2 bilhões. No mês, o saldo é positivo de 4 bilhões 770 milhões. E no ano, até agora, com os 3 meses de março e essa parcial de abril, o saldo já está perto de 24 bilhões de dólares. Muito se deve, esse saldo positivo, às exportações de produtos do agronegócio. Aliás, nós vamos mostrar daqui a pouco, as exportações do agro tiveram uma participação muito grande, a maior dentre todos os produtos exportados pelo Brasil. João Pedro Cuti Dias está aqui conosco. Tudo bem, João? Como é que foi o final de semana? Foi bom. Na semana passada estivemos em Ribeirão Preto, no evento da Scott, muito bom o evento. Os pecuaristas estão reclamando do preço, mas na regra geral o pessoal está preocupado em melhorar a tecnologia, baixar. Impressionante como veio a redução da idade de abate no gado no Brasil, né? Nos últimos 15 anos a gente reduziu de quase 40 meses, que é a idade média de abate, para mais de 25 meses, próximo a 25 meses, ou seja, um avanço tecnológico impressionante. Isso resultou em qualidade, em produtividade, tudo isso a pecuária conseguiu nesses últimos anos. E com um detalhe, menor redução de carbono na atmosfera. A pegada de carbono é menor e principalmente, acho que agora o gargalo daqui para frente chama-se pastagem. Nós temos que ter um desafio muito grande em termos de recuperação dessas áreas degradadas. 70 milhões de hectares degradados, temos que procurar isso, que aí reduzindo melhorando a questão das pastagens, adubando, manejando, a gente tem condição de seguir esse ritmo crescente de redução da idade de abate, melhoria na qualidade da carne, aumentar as exportações e atender o mercado interno brasileiro. Legal. João, balança comercial, mais do que superavitária, e os produtos do agronegócio encabeçando esse grande sucesso. Eu começo com a carne bovina in natura, que, João Pedro, confesso que nós tínhamos a expectativa positiva, parece que ela está sendo superada. 10.430 toneladas de carne bovina por dia útil. Foram 10 dias úteis até agora em abril, o que significa um acumulado de mais de 104.300. Na comparação com abril do ano passado, quando a China estava fora das compras, 70% de alta, é uma alta que não deve ser tão considerada em função do problema de um ano atrás, mas considerando-se a média diária, está bom demais, né, João Pedro? O Brasil se consolida como o maior fornecedor de carne bovina no mercado internacional, né? Você não tem, nós somos o dobro praticamente do segundo colocado, que seriam ou Austrália ou Estados Unidos, dependendo do momento. E o Brasil está num esforço grande de procurar novos mercados. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que tinham uma participação modesta na tabela de exportação do Brasil, hoje é o terceiro colocado. O próprio Estados Unidos, que era um país que reabriu há poucos anos atrás a compra de carne in natura, hoje é o segundo colocado. Ou seja, e o Brasil o impacto dessa exportação reflete na qualidade do emprego aqui no Brasil, por exemplo. Na semana passada, um frigorífico grande aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, até veio o presidente da República, ministro e tal. Eles vão dobrar, tem 2.200 funcionários, vão para 4.400, 4.500 funcionários, já para atender esse mercado chinês, que eles foram habilitados para atender a China, e também para fornecer carne já embalada, que é aquilo que nós sempre falávamos, né? A importância de você não vender carcaça, não vender cortes, vender a carne pronta já para o consumidor. Eles vão fazer isso, e outros frigoríficos estão fazendo isso. Isso é importante, a gente ter uma carne. Eu quero ter orgulho o dia que eu for no exterior, ver um supermercado com a bandeirinha verde e amarela lá. Essa carne do Brasil, com certeza, é uma carne que o consumidor vai ter uma boa resposta por parte do consumidor. O preço da tonelada está 5% abaixo do de um ano atrás. Vamos ver como é que
como é que foram as negociações, a tonelada agora em abril, 4.513 dólares. Em abril do ano passado, 4.773 dólares, a diferença de 5%. Parece que está diminuindo essa diferença em relação ao ano, mas é que um ano atrás o preço já estava em queda, né, João Pedro? Se a gente considerar que o preço já foi de 6 mil dólares... E a arroba valia 310, 320 o ano passado, hoje vale 220. Ou seja, não é por causa das exportações, não. Não dá para falar, não dá para debitar por conta da exportação, essa diferença por causa da exportação. Você, ano passado, nessa época, nós tínhamos uma arroba de 315, mais ou menos, e hoje nós estamos falando de uma arroba de 220. Isso impactou bem essa queda em reais. Outra coisa, nós estamos praticamente hoje, com o dólar fechando a 5,18, que está hoje no mercado, nós estamos praticamente o mesmo dólar que estava no ano passado. Nessa época devia estar nessa faixa, 5,18, 5,20, né? O volume continua muito bom, como nós comentávamos anteriormente, novos mercados, os mercados tradicionais comprando bem, e o Brasil aprimorando, agregando valor na carne nossa. Isso é muito importante. Nós temos que vender carne e ter vender carne vender carne já embalada, já para o consumidor lá fora saber que essa carne é do Brasil, é produzida em cima de capim, tem uma baixa pegada de carbono. Tudo isso nós temos que fazer um esforço para mostrar ao consumidor estrangeiro como nós produzimos, né, Zé? As outras carnes, o frango segue em baixa. Depois eu quero ouvir a opinião da Associação Brasileira de Proteína Animal. Mas vamos ver suíno primeiro. O que o Brasil exportou até a segunda semana de abril? 4.260 toneladas, nos 10 dias 42.500 toneladas e diferença de 5% em relação ao volume exportado, a média exportada em abril do ano passado. Vamos ver, o frango também caiu na casa de 5%. Aliás, não, 12%. 12% abaixo em volume, na média diária, que agora foi de 19.790, nos 10 dias, 197.900 toneladas. Foi até um pouco maior do que eu falei, 5%, não, foi de 12,7% de queda, João Pedro. Isso tem uma explicação? Seria a China? A China, com certeza, impacta. Não sei se dá para debitar 100% para a China, porque houve um aumento significativo na produção de carne suína. Hoje estamos falando em 53, 54 milhões de toneladas. Essa carne suína que derrubou o preço da carne lá, que é a carne mais consumida pelos chineses, e, consequentemente, eles estão procurando inibe as importações de carne de suína, por exemplo. É muito difícil nós manter o mesmo volume de carne que nós exportávamos em função dessa questão que existe hoje no mercado chinês. As duas carnes cresceram muito ano passado, principalmente em função da questão sanitária. A gripe aviária, no caso das aves, não existia aqui no Brasil em estabelecimentos comerciais, e também a questão da suinocultura, por não ter nenhum caso de peste suína africana em áreas de produção de suíno no Brasil. O que está acontecendo? É uma situação que acreditamos que possa ser temporária. Todos os relatórios que se tem no mercado internacional, o Departamento de Agricultura americano, o Rabobank, fala que o Brasil vai passar dos 5 milhões de toneladas de carne de frango durante o ano, se consolidando muito na frente do segundo colocado, que seriam os Estados Unidos. E também a carne suína, o Brasil está disputando com os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e tal, disputando o quarto lugar com eles aí. Então, o Brasil, eu creio que seja uma questão temporária e o Brasil volta a recuperar. Talvez não repita o mesmo ano passado, se continuar assim a carne de frango, mas, porém, ainda vai ser um número bem próximo de 5 milhões de toneladas. Tá excelente, né? Os grãos, vamos começar com a soja. Milho praticamente não teve nada, já tem sido assim já há algumas semanas. Mas soja, as exportações
na média diária, 684.500 toneladas. Soja vai super bem, embora na média tenha tido uma queda de 14% em relação à média de abril do ano passado. 6.845 toneladas o Brasil exportou até agora, João Pedro. A soja, você está vendo hoje o seguinte, né? Você vê, se nós continuarmos nessa média diária, nós chegaremos com mais de 12 milhões de toneladas exportadas agora no mês de abril. Somando com os outros 3 meses, nós vamos falar em 38 milhões de toneladas, que é maior do que o ano passado, né? Nesse primeiro quadrimestre. A tendência daqui para frente, o produtor que tinha que vender aquilo que ele precisava mais urgente, vendeu. O preço, 130, 131 nos portos, não é um preço estimulante. O frete também encareceu, reduz o preço. A semana passada, na região norte do Mato Grosso do Sul, tinha oferta de 103 a 107 reais a saca disponível. Isso inibiu um pouco. Nós estamos entrando agora no mercado de clima nos Estados Unidos. O que vai acontecer no clima americano em termos de expectativa de produção deles, que é o segundo maior produtor e o segundo maior exportador de soja em grão no mundo. Daqui para frente, esse produtor vai tentar olhar o mercado, ver se em algum momento houver uma janela de preço e vai vendendo de acordo com a necessidade de caixa dele, né? O preço não é muito estimulante, se lembrarmos do ano 2 anos atrás, ou lembrarmos do ano passado, em fevereiro, março, que se falava em 150 reais por saco. Hoje estamos falando em 113, 107, 110 reais, depende da região. Vamos ver milho, praticamente nada de milho, até agora na segunda semana, 10 dias úteis, 2.900 toneladas por dia, essa é a média diária. Nos 10 dias, 29 mil toneladas, quase 89% a menos do que na média de abril do ano passado. Acho que o consumo maior do milho que tem até agora é interno. Interno, você tem hoje um comprador que é um grande comprador no Brasil, que chama-se as usinas de etanol. Ou seja, a participação do etanol, na produção de etanol com o milho, cresceu bem. Vamos falar alguma coisa acima de 15 milhões de toneladas vai para o mercado de etanol. Eles estão comprando, porque eles têm investimentos pesados, fizeram. O DDG, que é um subproduto dessa produção, está tendo um bom mercado, está se consolidando como uma alternativa muito importante como fonte proteica e fonte energética para a bovinocultura. Estão comprando. Então, o milho vai ficar nesse patamar. 56, 58, isso aí, esse preço, o preço no porto não compensa você levar até o porto. Então, a prova é que parou praticamente. A hora que entrar a safra de Mato Grosso, daqui uns 40, 50 dias, talvez aí comece lá no Mato Grosso, em função da logística, em função dos portos, talvez volte a uma exportação, mas vai ser... E também se houver uma reação no mercado mundial, internacional. O dólar já hoje teve uma reação importante, mais de 4% hoje, e isso ajuda a formação de preço no porto, né? O preço no mercado interno segue baixo, né? Campinas, baixo. Por exemplo, que é uma praça de referência, semana passada terminou abaixo dos 60 reais a saca. É que o mercado interno compra da mão para a boca, né, Zé? Sabe que vai ter uma segunda safra, que é a maior safra que nós vamos ter, que é agora a partir de início de junho. Eles vão comprar da mão para a boca, esperando o comportamento da safra, como é que vai ser a produção no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o que vai ter de oferta de milho, né? O mercado externo, nós pecamos em função da questão do custo para levar até o porto, mais de 20 reais por porto, ou seja, já é baixo o preço no porto, fica mais baixo ainda, então não compensa. Nós temos programado para esse mês um navio só para carregar milho.